comentando jogos da Libertadores e da Sul-Americana, né? Teve aí a última rodada do primeiro turno, né? E agora eu vou começar a falar das classificações, porque essa rodada eu vi todos os jogos. Começando pelo grupo do Flamengo, né? O Flamengo empatou em 0x0 com a LDU, mais um jogo sem vencer. Eu falo mais um porque o Flamengo já tinha perdido dentro de casa pro Central Córdoba por 2x1 e agora empatou 0x0. Falando em Central Córdoba, os caras simplesmente são os líderes do grupo. Ganharam de 2x1 do Deportivo Táchira, meu amigo. Pois é, meu amigo, um estreante é o líder do grupo do Flamengo. Parabéns aí. Bom, o Inter fez o melhor jogo dessa rodada, né? O Nacional do Uruguai tava metendo 3x0 em pleno Beira-Rio. Aí o Alan Patrick, que tá jogando muita bola, fez o quarto gol dele, só nessa Libertadores, de pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. E no segundo tempo o Bernabé e o Fernando fizeram os outros dois gols colorados para garantir o empate, 3x3. E o Bahia ganhou do Atlético Nacional por 1x0 com o gol do William José, né? E o tricolor baiano é o líder do grupo da morte. Parabéns também. O São Paulo conseguiu surpreender todo mundo. Eu falo surpreender porque o São Paulo fora de casa é um minhaca, isso todo mundo já sabe. Ganhou de 2x0 do Libertad com gols do Lucas Ferreira e do André Silva e assumiu a liderança do grupo. E a Alianza Lima ganhou de 3x2 do Tajeres, hein, mano? Tajeres não ganhou nenhum jogo nessa Libertadores. E tem uma curiosidade. Os gols da Alianza Lima, a quem foi que fez os gols da Alianza Lima? Foi 2 do Guerreiro e 1 do Barcos. O Guerreiro ex-Corinthians e ex-Internacional e o Barcos ex-Grêmio e ex-Palmeiras. Parabéns aí o Tajeres. No grupo do atual campeão, o Botafogo perdeu para os Estudantes com um frango histórico do John. E o único jogo da rodada que eu não vi foi o da Universidade de Chile com o Carabobo. O único jogo que eu não vi dessa rodada. E o Botafogo terminou o primeiro turno em terceiro, né? Próximo jogo do Botafogo é o Carabobo fora de casa e depois da Universidade de Chile em casa, se não me engano. Do outro lado da folha, né? O Fortaleza estava com o jogo na mão, né? O Daverson fez mais um gol aí. Tava ganhando o jogo até que no último minuto o Bucaramanga faz de pênalti. Empata o jogo 1x1. E falando em 1x1, outro time também que fez eu passar raiva foi o Colo-Colo. Tava ganhando, mas aí tomou o gol no final, nos 41 do segundo tempo. E o Bucaramanga é o líder do grupo da morte, né? Mais um grupo da morte. 5 pontos. A única vitória que os caras têm é contra o Racing fora de casa. Parabéns. E o Fortaleza é o lanterna do grupo. No grupo do Palmeiras, né? O último grupo da Libertadores, Palmeiras ganhou de 3x2 do Bolívia. Palmeiras é o time da virada. O Lopes e o Estevão fizeram os 2 gols no primeiro tempo. Tava ganhando 2x0. Aí o Fábio do Bolívar faz 2 gols e empata o jogo. E o Maurício vira 3x2. O Palmeiras é o time da virada. E o Palmeiras terminou em primeiro lugar no grupo. 100% de aproveitamento. Agora vamos para a Sul-Americana. Vasco e Lanús 0x0, né? Eu lamentavelmente vi esse jogo. Perdi minha noite de sono vendo esse jogo. Contra o Flamengo, o Vasco jogou muita bola. Teve aquele gol no lado que eu falei. E nesse jogo teve só 3 finalizações. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. Impressionante, viu? Carille, acho que já deve ser demitido, já, pelo menos na minha opinião. E o Melgar, né? Ganhou o primeiro jogo dele na Sul-Americana. Ganhou de 1x0 do Puerto Cabello. Eu vi também esse jogo. E agora o Melgar, ele bota uma pressão pro Lanús e pro Vasco, que estão os dois com 5 pontos. O Vasco vai enfrentar o Puerto Cabello fora de casa e o Melgar enfrenta o Lanús. Já o Vitória, ele perdeu. O Vitória é impressionante, velho. O Vitória, ele tava invicto na Sul-Americana, mas deixa pra perder a primeira logo em casa. Perdeu pro Cerro Largo por 1x0. E a Universidade Católica do Equador
ganhou de 3-1 do Defensa e Justiça, que é o lanterna do grupo. Vitória também está com 2 pontos. Mas dá para o Vitória conseguir passar o próprio Cerro Largo, que está na segunda posição. Precisei fazer 2 folhas. Mas não, eu fiz a classificação. Corinthians e Racing, mano. O Félix Torres foi expulso, né, no início do jogo. Aliás, que jogador fraco e horroroso que é o Félix Torres. Pelo amor de Deus, meu amigo. Desde o ano passado, cara, que acompanha o jogo do Corinthians, o cara é ruim de bola, pelo amor de Deus. E aí o Romero fez o gol, né? Teve até que provar e foi, né? Foi gol, foi confirmado. Depois até tomou um cartão amarelo. O Corinthians ganhou a primeira, né? Tava perdendo, mas acabou que o gol foi anulado. O Racing marcou um gol, só que foi anulado. E o Huracan empatou, né, com o América de Cali. Eu não lembro o resultado, mas empatou. O Huracan é o líder do grupo com 2 vitórias e um empate. E o América de Cali com 1 vitória e 2 empates. Ele tá com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Eu nem tinha recebido essa notícia, né? Mas o Mano Menezes é o novo técnico do Grêmio, né? Estreou ontem contra o Godoy Cruz. Tava ganhando o jogo por 2-1 com gols do Edenilson, 41 anos. Finalmente o Edenilson faz um gol que vale. E o Aravena virou o jogo, né? Tá empatado, aí o Grêmio virou. Só que aí tomou o gol nos 41 do segundo tempo. O Godoy Cruz e o Grêmio estão com a mesma quantidade de pontos, 7 pontos. Lembra que teve alguns jogos que foram chatos, tipo Sportivo Luquense e Atlético Grau. Quem quer ver esse jogo? Quem quer ver, por exemplo, Sport Cristal e Seu Portenho? Quem quer ver? Né? Mas eu vi a maioria dos jogos dessa rodada. O Cruzeiro é complicado, velho. Cruzeiro segue sendo Cruzeiro. Perdeu mais uma vez com um gol no final. Tava perdendo, aí empatou. E depois tomou a virada em 3 minutos depois. Inclusive o comentarista aí que eu tava vendo disse que o Cássio não tem mais idade para poder jogar no Cruzeiro. Tem que sair do time. A gente sabe que foi meu pai que pegou a cadeira aqui. Deixa a sua opinião aqui, que eu não sei se eu comemoro ou se eu choro por causa disso. E o estreante, né, o time do Interclasse, o Mushuki Runa, meteu... Foi 3-0, foi 3-0, acho que foi 3-0 no União de Santa Fé. Eu não lembro mais o resultado, mas eu vi o jogo. E o Fluminense empatou em 1-1 com a União Espanhola fora de casa, né? Os gols saíram tudo no finalzinho. Nos 38 do segundo tempo, o time chileno abriu o placar. E nos 48, o Gustavo do Fluminense empatou, 1-1. E o Fluminense segue invicto na Sul-Americana com 7 pontos. Once Caldas vem logo atrás com 1 ponto. Atrás, né? 6 pontos. Eu também não vi Once Caldas e San José. Quem ver também. E o último jogo para encerrar, Caracas e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava ganhando com um gol contra, mas acabou que deixou empate. E o Galo, ele tá empatado com o próprio Caracas na liderança do grupo. E Cienciano e Deportes Iquique empataram em 2-2. Eu vi esse jogo. Agora vamos pro melhor jogo da rodada dos brasileiros, né? Dos sul-americanos, não. O melhor jogo dessa rodada, cara. Os brasileiros foram medianos, né? Porque teve só 4 brasileiros que ganharam essa rodada. 4 brasileiros que ganharam nessa rodada. Bom, o melhor jogo dessa rodada, eu vou colocar Inter e Nacional do Uruguai. Né? Inter e Nacional do Uruguai. Né? Tem até a Bolívia e Palmeiras, mas Inter e Nacional ganha minha opinião. O pior jogo da rodada tá acirrado, viu? O pior jogo da rodada. Entre Flamengo e o Vasco. O Vasco ganha. O Vasco é pioneiro em fazer o pior jogo da rodada. Vasco, mas né? Fazer uma finalização do último minuto, não dá. No segundo tempo, não dá. O melhor jogador da rodada é complicado também, meu amigo. Eu vou colocar o Alan Patrick de novo, né?
Ele que foi o cara da rodada na rodada. Ele que foi o último na segunda rodada, né? Quando ele meteu aquele hat-trick contra o Atlético Nacional. Também foi o craque da rodada. E tá aí o Alan Patrick ganhando de novo, né? Fazendo gol aí. Jogando muita bola. E o pior jogador da rodada, mais uma vez, não é jogador e sim técnico. Fábio Carille. Mano, assim, o Vasco fora de casa é uma bagulho impressionante. Tirando o jogo contra o Melgar. O jogo contra o Melgar jogou bem, mas... Pelo amor de Deus, eu posso contar até pra minha esposa, pros meus filhos aqui no futuro, que eu nunca vou me esquecer daquela substituição, que ele tirou o Coutinho pra colocar o Tietê, velho. É isso, o Fábio Carille, pior jogador da rodada de novo, né? Já tinha sido aí na primeira rodada. Tá difícil. Então é isso, galera. Amanhã, eu não sei se eu vou fazer o pós-jogo da final da Copa do Rei, que tem aniversário do amigo do meu pai, que vai ser 4 da tarde. Provavelmente vou voltar bem tarde da noite. Se eu fizer o pós-jogo, eu acho que eu vou fazer pós-jogo... Não sei se eu faço no domingo, velho. Acho que eu vou fazer no domingo. Vou fazer. Se eu tiver vontade. Porque domingo, todo mundo sabe que domingo é morto. Até a rua daqui de casa que eu vejo não tem quase nenhum carro no domingo. E amanhã já tem Brasileirão, meu amigo. Já tem Brasileirão. É impressionante, velho. Num dia você tá vendo Libertadores e Sul-Americana. Aí tem uma pausa. Aí no dia seguinte já tem Brasileirão. É brincadeira, velho. E nessa semana tem os jogos de ida das semifinais da Champions League, né? Lembrando que terça-feira vai ter pós-jogo né? Da semi da Champions. Tá achando que eu vou passar pano, né? E na quarta-feira ainda vou ver com um amigo meu aí, né? O palmeirense, o tal da Arthur Guerra, pra ver se autoriza ou não pra poder ir pra casa dele, pra poder ver o jogo de quarta-feira. Mas eu vou fazer pós-jogo mesmo assim. Então é isso, galera. Eu volto domingo, né? Se eu tiver vontade, né? Se for um jogo bom, eu tô. Se o Real Madrid for campeão, eu tô, né? Acaba comentou que tá em crise e joga contra o freguês. O cara foi rir, meu amigo. Mas, mano, o Barcelona for ganhar, eu não vou nem fazer pós-jogo, porque eu tô cansado, velho, de fazer pós-jogo contra o Barcelona, porque as humilhações, né, os 4-0, 5-2 que a gente levou no início do ano. Pós-jogo eu só faço só pra passar raiva. Pós-jogo do Barcelona, do Real com base. Então é isso, galera, abraço pra todo mundo, até mais.